Olá, muito boa noite para todo mundo. Voltando lá da zona da fronteira, ponteando uma muladeira de primeira, comprada de uma tropa que só tinha cabeceira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV veio bordejando a mataria fechada até chegar nos arrabaldes da freguesia. E estando agora arranchada, está chamando a companheirada para fazer a contação das histórias trazidas daquele sertão, começando a recitação com a apresentação da prosa brideira do dia. Depois de passar o traço, fechar a conta e tirar os noves fora, a ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, anunciou nesta segunda-feira, dia 10, o seu balanço a respeito do caso que foi acontecido com os seus frigoríficos associados na metade abrideira do ano presente. E o resultado não foi muito diferente do que estava sendo esperado pelo povo do mercado. Conforme o relatório distribuído na praça, nos 6 meses considerados, o volume despachado lá para fora chegou a 1.020.000 toneladas, com uma redução de 3,8% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o dinheiro apurado pelos exportadores brasileiros ficou em 4 bilhões e 800 milhões de dólares, o que representou para o setor um angustiante e assustador tombo de 21,4%, fazendo a mesma comparação. Destrinchando o papelório, a associação informa que, para surpresa de ninguém, o maior comprador da nossa carne bovina, mais uma vez, foi a China, que no semestre passado recebeu pouco mais de 512.300 toneladas, pagando por este tanto de mercadoria a fantástica quantia de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. E era para ter sido muito mais, viu? Se não fosse aquela encrenca desgramada provocada por um caso de falsa vaca louca encontrado no Pará, que fez o gigante lá do Oriente Distante deixar fechada a porteira para a carne brasileira por um mês inteiro. Repare agora, amiga pecuarista, que o segundo lugar na lista foi ocupado, mais uma vez, pelos Estados Unidos da Norte América, que compraram um total de 71.398 toneladas, isso somando carne in natura e também o produto industrializado. O valor apurado pelos frigoríficos com estas vendas somou 428 milhões e 600 mil dólares. Outra participação importante na relação foi da União Europeia, que importou 39.330 toneladas, ou 7,7% a mais do que na primeira metade do ano passado, gastando aí 287 milhões e 200 mil dólares. Esta foi a maior quantidade exportada para lá desde 2008, quando passou a ser obrigatória a rastreabilidade para o gado fornecedor de carne para o bloco europeu. E quem também fez boa figura foi a Rússia, que aumentou suas compras em 44,7% para 23.556 toneladas, ao custo de 83 milhões e 600 mil dólares, ou 40% a mais, fazendo sempre a mesma comparação. Mesmo tendo ciência e sabedência na mantença da fazenda e de boiada, na hora de fazer a negociada da zebusada, é recomendado que o companheiro pecuarista aproveite também a experiência de quem vive de estudar o mercado. E com a intenção de ajudar a resolver esta precisão, o Terra Viva DBO na TV apresenta agora, em parceria com a Scott Consultoria, a conversa com o analista. Olá, aqui é Nicole Santos, analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta de um dos nossos telespectadores, lá de Presidente Prudente, com relação ao mercado do boi gordo aqui nas praças paulistas. Bom, então a gente viu aí que o fechamento do mercado do boi gordo até semana passada, durante a semana então, as cotações do boi gordo e da novilha gorda subiram R$ 3,00 por arroba. Entretanto, hoje os preços ficaram estáveis em São Paulo para todas as categorias. Mas isso é uma movimentação comum de toda segunda-feira. Bom, e com relação às nossas expectativas para as próximas semanas, os preços então devem trabalhar mais firmes por conta então da chegada de gado de confinamento que tende a acontecer no final de julho. Bom, por hoje é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Considerando o ciclo completo da atividade, desde a cria até a terminação, nos últimos 12 anos, a produtividade média da pecuária brasileira apresentou um crescimento anual de 2,9%, falando assim no geral do país inteiro. Já o fazendeiro que investiu em tecnologia e na modernização do seu sistema de produção
conseguiu avançar muito mais ligeiro do que isso. Esta é uma das informações colhidas no chão do sertão brasileiro pela 11ª edição do Rally da Pecuária, que foram divulgadas nesta terça-feira aqui na cidade de São Paulo. Confira na reportagem. A 11ª edição do Rally da Pecuária, considerada a maior expedição técnica privada do Brasil, foi realizada durante 9 meses, de novembro de 2022 a junho deste ano, a mais longa até agora. Em campo, as equipes levantaram informações sobre pastagens, sistemas de produção, nutrição e estratégias de terminação, reprodução e sanidade. Uma das preocupações que vem surgindo ao longo dos anos é em relação ao nível de concentração da atividade. E visitamos produtores, fizemos eventos em todas as regiões e coletamos questionários, como a gente sempre procede dentro do Rally. O que a gente tem para chamar a atenção nessa edição? Primeiro, a gente reforça algumas preocupações que vêm surgindo ao longo dos últimos anos, por exemplo, o nível de concentração da ponta, aqueles produtores mais dinâmicos, mais produtivos, mesmo quando a gente analisa uma amostra, um perfil de público bem acima da média, que é o caso do perfil do Rally da Pecuária, nós identificamos ali que cerca de 20% dos produtores estão vendendo lá entre 55% e 60% de toda a venda que esse grupo faz. Por que isso é preocupante? Porque esse grupo tende a determinar as condições de mercado pela quantidade de produto ofertado, o que faz com que os outros não consigam acompanhar em termos de competitividade. Os pecuaristas que integram o Rally da Pecuária registram um crescimento de pouco mais de 5% em produtividade ao ano, resultado de muito trabalho e investimento em tecnologia. Em média, o pecuarista brasileiro tem aumentado em torno de 2,9% ao ano nesse período. Quer dizer, nós temos de fato aí uma ponta muito acelerada. Em relação ao manejo das pastagens, a expedição observou que muitos produtores tendem a fazer reformas ao invés de recuperar a área, o que diminui a produtividade e aumenta o custo de produção. Num desempenho muito inferior ao que poderia ter financeiramente na propriedade, caso fosse feito um diagnóstico correto das pastagens com programas aí de recuperação, de recomposição de fertilidade, controle de invasoras e pragas e assim por diante, você acaba tendo um custo maior. Esclarecer para os pecuaristas os benefícios dos tratos culturais adequados na condução das pastagens também foi uma das missões desta edição do Rally da Pecuária. Revolver solo com operações de maior gasto energético, de gasto aí de diesel, de combustível fóssil no hectare, é muito pior do ponto de vista de emissões de carbono. Então, nós temos toda a preocupação com as emissões de carbono e o pessoal que mais controla os debates dessa agenda parece não estar preocupado com essa diferença entre reforma e recuperação de pastagens. Esse é um ponto extremamente importante. Se a gente não revolver os pastos, a gente economiza combustível fóssil e também não promove a queima daquela matéria orgânica que já está lá no solo. O Terra Viva DBO na TV faz agora uma parada ligeira, mas é só no tempo de piscar o olho 2 vezes e antes da terceira a gente já vai estar de volta. Aguarde. O Brasil tem atualmente uma área de aproximadamente 160 milhões de hectares ocupados com pasto. Mas repare bem, o companheiro boiadeiro, que mais de 60% desta imensidão de chão está apresentando algum nível de degradação. A solução a gente já tem e até conhece bem, E nem carece de fazer jogo de adivinhação aqui, porque todo mundo sabe que é a integração da pecuária com a lavoura e a floresta plantada. O uso desse sistema de produção combinada está crescendo mais ligeiro do que massa de pão feita com fermento de primeira qualidade no país inteiro. E a receita para garantir o sucesso nesta empreita é fazer uma gestão caprichada das atividades integradas. Pois então, para adquirir informação a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Davi Teixeira, que é zootecnista e diretor do CIA, o Serviço de Inteligência em Agronegócios, e vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul.
Boa noite, doutor Davi. Muito obrigado pela sua disposição e gentileza para aceitar o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney, amigos do Terra Viva. Satisfação poder colaborar com os amigos aí. Muito obrigado. Ô, Davi, quais são as principais vantagens da integração entre lavoura, pecuária e floresta plantada? Acho que a principal vantagem é a questão da diversidade das atividades econômicas que se debruçam sobre um compartimento que é comum a todos, que é o solo, né? À medida que a gente tem a oportunidade de diversificar, a gente minimiza os riscos que uma atividade em si, por um viés ou por outro, seja ele produtivo ou econômico, volta e meia, vem para cima do produtor de maneira muitas vezes repentina e deixa o produtor à mercê dessa situação. Veja os preços de lavoura de soja, os preços do próprio boi, esses componentes, quando integrados, para falar só do ponto de vista de minimizar o risco econômico, isso por si já é uma grande vantagem. E, além disso, tem uma série de benefícios que a gente pode falar depois do ponto de vista biológico, do ponto de vista ambiental mesmo, de sustentabilidade do sistema. Ô, Davi, a gente tem uma ideia do tamanho da área atual de integração no Brasil inteiro? O Brasil vem crescendo muito, né? O sul do país, inclusive, é da região que mais tem adotado esses sistemas, mas claro que o sul ele tem uma característica diferente, né? A condição subtropical que nos permite ter cultivos de inverno anuais, né? Com boa produtividade, tanto de grãos quanto pecuária, como as pastagens de inverno e o próprio trigo, né? Combinado com soja, milho, arroz, como cultivos de verão. Então, é um mosaico um tanto diferente. No Brasil tropical, no centro-norte do país, essa forma de fazer a integração é um pouquinho diferente, porque os pastos são geralmente perenes, são as braquiárias, são os pânicos, então a gente trabalha com rotações mais lentas, por isso que a adoção no centro do país ainda é menor. Mas desses quase 200 milhões de hectares aí de áreas de produção agrícola e pecuária que você citou, né? Hoje a gente tem aí mais de 60 milhões de hectares já com algum nível de interatividade das duas atividades ou das três atividades, se a gente colocar o componente florestal aí no circuito. Ô, Davi, interessante você falar isso, né? Porque eu queria te perguntar agora é o seguinte, né? As condições de produção no Brasil variam muito de uma região para outra, conforme você acabou de falar, né? Quer dizer que então dá para fazer integração lavoura, pecuária e floresta no país inteiro, né? Na verdade, dá. O que a gente tem que entender, Sidney, é que justamente esses vários Brasis que existem dentro do nosso Brasil, ele é um oceano de oportunidades de formar combinações diferentes. Existem muitas variedades de materiais forrageiros e materiais agrícolas com ciclos maiores ou menores, com capacidade de resiliência a um estresse hídrico ou alguma outra condição climática diferente, a solos mais arenosos, solos mais férteis, mais argilosos, mais estruturados. Então, a gente tem assim como tem uma diversidade de ambientes, a gente tem uma diversidade hoje de alternativas. E o que cabe a nós, como técnicos, é auxiliar os produtores na escolha. Além das questões de cada ambiente, cada região, cada fazenda é uma fazenda também. Cada negócio é um negócio, ele tem maior área, menor área, área mais dobrada, área mais plana, mais capacidade de investimento ou menos capacidade de investimento, mais gestão já estruturada na sua governança ou menos gestão. Então, para todas essas situações, ou melhor, para cada situação dessas, a gente vai encontrar um modelo, um arranjo de sistema integrado de produção mais apropriado para aquele momento daquela fazenda. E isso é uma evolução que, à medida que o tempo passe, que amadureça o conhecimento e a aplicação prática, a própria fazenda pode evoluir o seu sistema. Ô, Davi, cada uma das atividades integradas, né, exige tecnologias próprias, manejos específicos e tem mercados diferentes, né? Como é que o fazendeiro faz para não se enrolar no meio disso tudo, hein? Realmente, este grande mosaico de opções que eu falei, tanto por regiões, por condições climáticas, ou uma série de materiais disponíveis para compor os sistemas,
tanto com a agricultura, pecuária ou a floresta comercial, faz muitas vezes um nó na cabeça do produtor, né? Muitas vezes ele fica assim, ó, com tanta opção que ele não sabe como montar o sistema dele. Eu diria, não querendo puxar um pouco de brasa para o nosso assado, que somos técnicos, que trabalhamos com isso, com a consultoria, enfim, mas é importante que o produtor, de uma forma ou de outra, seja ele mesmo se capacitando, buscando o conhecimento, que ele esteja bem orientado, que ele busque trabalhar com o conhecimento e o planejamento do seu sistema, e não simplesmente sair fazendo, sair adotando o que ele viu o vizinho fazer, ou o que ele ouviu falar por aí. É importante ele ter pelo menos algum braço técnico que ele sinta confiança de estar tomando as decisões mais assertivas. E nada melhor que trabalhar com planejamento e orientação técnica para isso. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Davi, a lavoura dá retorno em 3 meses, a pecuária em 3 anos e pouco, né? E a floresta pode demorar bem mais do que isso. Qual é a receita para organizar o caixa da fazenda que faz integração? Na verdade, assim, ó, cada negócio agropecuário, cada negócio rural, né, cada propriedade, cada família, cada empresa rural, ela tem uma necessidade financeira, vamos chamar assim, de que aquele negócio, aquele ambiente produtivo atenda às suas expectativas de resultado em curto, médio e longo prazo. E assim como você falou aí, esses componentes, eles têm prazos diferentes para trazer o retorno de um determinado investimento. Então, todo esse quebra-cabeça tem que ser montado não apenas em cima daquilo que o ambiente se adapta melhor, de material para produção, de atividade produtiva, mas também dentro da necessidade ou da expectativa desta família, desse empreendedor rural, de obter o retorno. Uhum. Muito bom. Ô, Davi, evidentemente que esse assunto é um universo, né? Então, daqui a algum tempo a gente vai conversar mais um pouco com você aí, para você dar mais algumas indicações, mais alguns aconselhamentos aí para o nosso pecuarista, para o nosso companheiro boiadeiro brasileiro, né? Então, queria te agradecer a participação, mandar um abração para você, para toda a turma aí do Rio Grande do Sul, né? Os nossos companheiros boiadeiros gaúchos, né? E mandar um abraço para todo mundo e até a próxima. Muito obrigado, Davi. Nós ficamos à disposição sempre. Um abraço a todos os pecuaristas boiadeiros do Brasil. Até a próxima. E veja a seguir, com a oferta de boiada terminada muito apertada no país inteiro, o carretão estava ameaçando desembestar na subida do estradão. Mas o consumidor continua alongado do mercado e o comprador de gado agora já está conseguindo segurar a cotação. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Não é nem nunca será a nossa intenção arrumar preocupação para os companheiros e companheiras fazendeiros, né? Que, aliás, mal começaram a se animar com a reação acontecida no valor da arroba do mês passado para cá. Mas como também é nossa obrigação não deixar ninguém criar ilusão a respeito do rumo que será tomado pelo carretão, o que tem para ser contado desta vez é que o calendário venceu só o primeiro terço deste julho que está em andamento e a nossa Praça Boiadeira, embora ainda esteja embicada na direção de morro acima, já não está mais com a mesma força subideira. A primeira parte da explicação para esta situação atual é o desencantamento do mercado pecuário com a demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro, que deveria estar aumentando com substância e substância por conta da chegada da semana do pagamento do salário ao trabalhador empregado, né? Além disso, conforme já é do conhecimento da amiga pecuarista, a previsão para agora era ainda mais otimista por conta da queda da inflação, o que melhora o poder de compra da população e principalmente por causa da redução, ainda que ligeira, do preço da carne no comércio varejista. É verdade verdadeira mesmo que o movimento no balcão do açougue até teve algum aumento, mas bem menor do que estava sendo esperado. Além disso, com a oferta de boiada terminada ficando cada vez mais apertada, a carne com osso no atacado andou subindo na semana passada. E, logicamente, que essa alta vai ser passada para frente, né? Ao mesmo tempo, o dono do frigorífico, que sabe perfeitamente medir o tamanho da sua precisão, está achando que o estoque de mercadoria que está guardado na câmara fria é suficiente para atender à sua atual freguesia.
Por conta disso, o comprador de gado já foi avisado de que é para esticar a negociação e, quando não der para derrubar, é para tentar pelo menos segurar a cotação. E até a exportação, que estava subindo mais ligeiro do que rojão de vara em festa de São João, agora começou a patinar. Conforme a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, na primeira semana de julho, a média diária dos embarques ficou em 7.400 toneladas, o que representou uma redução de 6,1% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o faturamento médio dos exportadores brasileiros nestes dias considerados foi de 36 milhões e 300 mil dólares por dia útil, sofrendo mais um tombo muito impressionante de 30,3%, fazendo sempre a mesma comparação. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 6 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, e desta vez o que aconteceu foi que a arroba subiu em 4 dessas praças, mas caiu nas outras 2. A listinha das arribadas foi encabeçada por Marabá e Paragominas, no Pará, onde o boi avançou para R$ 207, a prazo e livre do Fundo Rural. No Rio de Janeiro, a vaca melhorou para R$ 197. Já no Goiás, o mercado andou em rumos desencontrados. Enquanto na região sul a fêmea aumentou para R$ 207, em Goiânia, a capital do estado, o macho foi derrubado para R$ 218,50. E no Triângulo Mineiro, o boi subiu num dia para cair no outro, despencando agora para R$ 216,50. Remexendo recordações de antigas toadas e canções, de violas choradeiras e de noites seresteiras, eu me vi de novo reunido com meu povo na roda da fogueira, o ponteiro e o culatreiro, os capatazes e meeiros, os fiadores e os arribadores, o berranteiro e o cozinheiro, todos vaquianos de lida com muitos anos nesta vida estradeira, abrindo picada e alargando os trieiros nos cascos da boiada, para escrever a glória e a história do nosso sertão brasileiro. Quem gosta de poesia sertaneja e quiser ler mais destas prosinhas que a gente recita aqui no fechamento do programa, vai achar uma porção delas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que eu escrevi na intenção de dividir com os companheiros e companheiras boiadeiros ou não, um pouco da beleza que sobeja na nossa lida e na nossa vida sertaneja, e que foram muito bem recebidos pelo povo todo desse mundão do sertão brasileiro. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga que quiserem podem ligar diretamente para mim, no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E depois de cantar as modas que estavam apartadas e contar as notícias que foram apuradas para esta função, a comitiva faz aqui a saudação de despedida e põe a tropa de novo no estradão, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.